Pessoal, boa noite. Desejo que Deus abençoe a sua vida. E como não foi possível nós termos a live com o Dr. Alexandre hoje à noite, ela vai ser reprogramada, reagendada. Você vai ficar sabendo o dia. Então eu quero terminar o dia deixando uma palavra para você e que essa palavra possa vir da parte de Deus por meio do Espírito Santo, que possa trazer vida para você, aquietando o teu coração, exortando o seu coração, animando e transformando a tua mente. E a palavra é sobre prosperidade. Aliás, quem de nós não quer ser próspero? A sociedade que nós estamos vivendo, ela luta, ela anseia, ela deseja, ela trabalha em função do sucesso, em alcançar o sucesso, em alcançar prosperidade. E aí você vai ver vários livros, várias palestras, vários passos, várias dicas de como você pode ser um homem, uma mulher próspero, abençoado, de sucesso. E todo mundo quer sucesso, prosperidade na área relacional, econômica, profissional, espiritual. A palavra do momento é sucesso. A palavra do momento é prosperidade. E por muitas vezes, dentro de muitas igrejas, a única palavra que se explica, que se prega nos púlpitos é a palavra prosperidade, qual nós chamamos de teologia da prosperidade. Mas a pergunta é o que a Bíblia ensina sobre prosperidade. E a primeira coisa que eu tenho a dizer a você, a partir das Escrituras, é que a Bíblia não é um livro contra a prosperidade. É um livro pró-prosperidade, a favor da prosperidade. Mas a Bíblia, quando vai falar de prosperidade, não está somente falando da área financeira, dos recursos materiais, mas a Bíblia ensina sobre prosperidade nos mais diferentes jeitos e nas mais diferentes áreas da nossa vida. A palavra prosperidade na Bíblia tem uma amplitude muito maior do que somente dizer que um homem próspero é um homem que tem dinheiro e tem muitos recursos. Eu tenho uma colinha aqui na minha frente e eu quero trazer alguns ensinos sobre essa palavra prosperidade. Quero dizer a você que Deus, Ele deseja a prosperidade do seu povo. Se você ver a história de Deus com o seu povo, é a história de Deus querendo derramar toda a sorte de bênção e de prosperidade sobre o seu povo. Deus tem prosperidade para dar, Deus tem bênçãos para dar, e Deus deseja promover o seu povo e fazer o seu povo ser um povo próspero. Então, em vários contextos aparece a palavra prosperidade. A palavra prosperidade na Bíblia, ela tem a ver com sucesso, sim. Ela tem a ver com uma vida bem-sucedida, sim. Por muitas vezes, a palavra prosperidade tem a ver com adquirir ou ter um bom resultado do seu trabalho, do seu esforço. Tem a ver com experimentar abundância, sim. E também, muitas vezes, a palavra prosperidade na Bíblia está atrelada à palavra fecundidade. Isso é muito interessante. Então, o fato de eu ter filhos, por exemplo, num contexto oriental, do qual também as escrituras foram escritas e assim se entendia, o fato de ter filhos, quando a palavra de Deus diz que é herança do Senhor, que é bênção do Senhor, isso já me faz então ser visto como um homem próspero. Por exemplo, o texto de José, a história de José, em Gênesis 39, 3 vezes aparece a expressão e tudo que José fazia prosperava. Aonde o José colocava a mão, prosperava. É interessante que ali aparece somente no capítulo 39 de Gênesis 3 vezes a expressão e a palavra prosperar. Está dito ali, era prosperar no fato de adquirir bens,
de tudo que ele trabalhava dava certo, né? Também é interessante quando nós vemos em 2 Crônicas, capítulo 26, o versículo de número 5. Lá está dito sobre Uzias. E olha só que interessante o que está escrito no versículo 5. Uzias buscou o Senhor e Deus o fez prosperar. E aqui está um segundo ensino que nós precisamos aprender sobre prosperidade. Prosperidade não tem muito a ver com o que eu faço, com o que eu posso fazer, com todos os passos, todas as dicas, todo o meu trabalho, todo o meu esforço, mas a prosperidade, quem dá e quem faz é o próprio Deus para com o seu povo. Uzias buscou ao Senhor, o seu Deus, e Deus o abençoou. A prosperidade vem de fora para dentro. A prosperidade tem a ver com agir e a mão de Deus na minha vida e na sua vida. Também, em alguns momentos na Bíblia, ser próspero é você ser como uma árvore plantada aos ribeiros de água, e ali você dá o seu fruto e ali você prospera. O Salmo 1 fala do homem bem-aventurado que teme a Deus, que vive em maneira justa diante de Deus. Então, no Salmo 1, versículo 3 está dito: ele é como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quem é esse homem? É o homem que teme ao Senhor. Sim, várias vezes a palavra prosperidade está atrelada à palavra obediência e temor ao Senhor. Uzias buscou ao Senhor. José era um homem que temia, que honrava, que amava ao Senhor, que servia ao Senhor. Prosperidade, por muitas vezes, não tem a ver com o que eu posso fazer no meu trabalho, nos meus esforços, mas tem a ver em andar em temor diante de Deus e em obediência diante de Deus, entendendo que é Deus quem me faz prosperar. A ação é de Deus sobre a minha vida. Também, algumas vezes, nós podemos ler a palavra prosperidade na Bíblia, o simples fato de estar vivos, de permanecer vivos. Próspero é quem? Aquele que está vivo, que permanece vivo, que o inimigo não o tirou a vida, que o inimigo não o alcançou. A vida, o fato da vida, de estar vivo, isso já é, no contexto bíblico, no entendimento bíblico, ser alguém próspero. Também a palavra prosperidade, muitas das vezes, sim, é entendida que um homem próspero é um homem que se livrou das suas enfermidades, que se livrou das suas doenças. Próspero é um homem que alcançou, pela graça de Deus, pela ação de Deus, a cura das suas enfermidades. É um homem que recuperou as suas forças, um homem que recuperou a sua saúde. Então a prosperidade, sim, tem também a ver com o aspecto físico, com o aspecto material, financeiro, com o aspecto relacional, por exemplo, fecundidade em ter os filhos, em ter uma casa, em ter uma família. E olha só que interessante, algumas vezes a palavra prosperidade está atrelada à palavra sabedoria. Um homem próspero é um homem que alcançou a sabedoria e que vive de maneira sábia. Lembrando, de novo, para você ser sábio, você precisa temer a Deus em primeiro lugar e entender que a própria sabedoria é a ação de Deus na minha e na tua vida. Deus é quem nos dá a sabedoria. Quer sabedoria?
Busque a Deus. Essa é a orientação bíblica. Então veja bem, prosperidade é viver a abundância na vida, sim, é trabalhar, é buscar, e aí você alcança bons resultados, como por exemplo na vida de José. Como Osias, é buscar ao Senhor e entender que o Senhor é que faz prosperar. Tem a ver com a saúde física, tem a ver com estar vivo e permanecer vivo, tem a ver com sabedoria. E interessante também que em alguns momentos a palavra sabedoria tem a ver com viver de maneira tranquila, sossegada, tem a ver com viver de maneira descansada. E esse é um fato que me chamou muito a atenção. Um homem próspero é um homem que pode viver de maneira descansada, sossegada e tranquila. O que isso significa para você? Num mundo tão agitado, todos correndo atrás da prosperidade, perdendo a saúde em função do sucesso e da prosperidade, enquanto a Bíblia ensina que viver de maneira sossegada, tranquila, descansada, isso, de fato e de verdade, é alcançar a prosperidade. E eu quero terminar dando uma dica para você que você não vai encontrar em nenhum livro que ensina sobre prosperidade, nenhum passo, nenhum conselho aí fora de qualquer palestrante que ensina a ser um homem de sucesso e próspero, mas uma palavra que só a Bíblia tem para você alcançar a prosperidade. E a palavra de Provérbios 28, o versículo de número 13. Quem encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Quero repetir. Quem encobre, esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e a abandona, esse alcançará misericórdia. Se você quer alcançar a verdadeira prosperidade, que é todos esses aspectos bíblicos que eu mencionei para você, que vai muito além somente de ter dinheiro, então você precisa, em primeiro lugar, não esconder, não tentar esconder, não fingir que dá conta de esconder os seus pecados e as suas transgressões. Se você quer viver de maneira próspera em todos os aspectos da sua vida, você precisa confessar a Deus os teus pecados. O convite de Deus para mim e para você não é um Deus que vem para nos julgar apontando os dedos sobre os nossos pecados, mas é um Deus que nos convida diariamente a não escondermos os pecados, mas a trazermos a luz de Deus, a luz da palavra de Deus, aos pés da cruz de Jesus, todos os nossos pecados. Você não vai prosperar em nenhuma área da sua vida enquanto se calar dos teus pecados, enquanto tentar burlar, escondendo os seus pecados no seu coração. Então, confesse. Vá diante da cruz de Jesus. Confesse os seus pecados. Procure alguém de confiança. Confesse. Coloque a tua vida a limpo diante de Deus e diante das pessoas. Se há alguma coisa para perdoar, para dar o perdão a alguém, faça isso. E aí você está começando um princípio valioso para você viver e alcançar prosperidade. Rei Davi, rei, rico, com muitas posses, com muitos bens, mas não foi um homem próspero quando adulterou e escondeu o seu pecado. Quando foi um homem assassino e escondeu o seu pecado diante de Deus. Ele simplesmente adoeceu em todos os aspectos da sua vida. Quer ser próspero?
sempre de novo, vá aos pés da cruz de Jesus, que levou sobre si todos os nossos pecados, e confesse de coração verdadeiro e sincero os teus pecados. Não esconda, mas confesse. E aí você vai começar a viver o primeiro princípio para você ser um homem e uma mulher próspero. Segundo aspecto, você precisa não somente confessar, mas o versículo de Provérbios nos ensina que nós precisamos abandonar, trazer do esconderijo nossos pecados e deixar aos pés da cruz. Abandonar. Essa palavra abandonar muitas vezes também está atrelada à palavra prudência. E prudência é se afastar, é enxergar o pecado, enxergar o perigo, enxergar a tentação e se afastar. Abandonar, entregar. Entrega os teus pecados. Confesse e entregue. E peça a orientação do Espírito Santo para que você possa viver e viver em santidade por meio da ação do Espírito de Deus na sua vida e por meio da sua palavra. Abandonar, por muitas vezes, também significa dar meia volta, tomar outro sentido na vida, para que você não volte novamente a esse lugar de pecado. Então, o primeiro princípio da prosperidade, confesse. Segundo princípio, abandone. Tanto o confessar como o abandonar também é ação de Deus na minha vida e ação de Deus na tua vida. Muitas vezes nós precisamos orar a Deus, pedindo que Deus nos dê sabedoria, discernimento e que Deus, através do Espírito Santo, aponte os nossos pecados e nos faça nos arrepender, nos quebrantar verdadeiramente e nos voltar à cruz de Jesus. E aí, qual é o resultado da confissão e do abandono dos pecados e das transgressões? Todo aquele que confessa, todo aquele que tira do esconderijo os seus pecados e coloca diante da cruz de Jesus, esse alcança a misericórdia de Deus e este sim alcança a prosperidade. Misericórdia, de novo, tem a ver com vida, em promover a vida, em dar a vida. E isso também é ação de Deus para mim e para você. Quer ser próspero? Olhe, observe esse passo. Confessar, abandonar. E aí você vai alcançar a prosperidade de um Deus misericordioso para com você. Eu acho que essa dica não é muito ensinada nessa nossa sociedade aí fora, nas palestras de prosperidade e de sucesso. Mas essa é a palavra de Deus e o conselho de Deus para todo homem e para toda mulher que deseja viver de maneira próspera nos aspectos bíblicos dessa prosperidade, confessando, abandonando. E eu penso que não há nada mais grandioso, mais próspero do que alcançar um Deus misericordioso, de experimentar as misericórdias de Deus que querem se renovar e que se renovam todos os dias sobre a nossa vida. Que Deus te faça próspero, que Deus prospere a tua vida, a tua casa, as emoções, os relacionamentos, a vida financeira, a saúde. Que Deus prospere a nossa cidade, o nosso país e que possamos entender que prosperidade tem a ver com confissão de pecados, de transgressões, em abandonar os pecados, em abandonar as transgressões e alcançar a misericórdia de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Boa noite, Deus te abençoe e muita prosperidade para mim e para você.